Não dá, cadê o seu celular? Ixi! Acho fole, menino! Quando olhei a terra, qual fogueira de sermão, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? O brasileiro de vergonha, nem um pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Se achegue, meu povo, tá começando a nossa transmissão, para não dizer livre. Quem sabe acompanha. Até mesmo a asa branca bateu asas no sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Ixi. Ei, Gonzaga, já começa aqui, que a mulherada já muda o tom para poder cantar. Quando bendito cesar na plantação, eu te asseguro, não chore não, eu voltarei o meu coração. Eu te asseguro, não chores não, eu voltarei o meu coração. Se achegue, meu povo! Ixi, vai começar! Ixi! É a mulherada! Ai, 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 ai! É, Gonzaga! Salve os mestres e as mestras, salve a cultura nordestina, vai começar essa live! Vanessa, Patrícia, Ruth, Cileia! Ixi, 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 ixi! Acho foda, menino! E vou dizer uma coisa para vocês, que não é brincadeira não. Preste atenção. Eu já li tanto livreto enfeitado, cheio de rima, que começa e que termina cada história inteligente, e o autor que vem na frente, nome, antinome e apelido desses feitos bem cumprido, não se espante, nem se assuste, não é farsa nem embuste, é sempre homem o atrevido. Desde os tempos de Adão, aquela cobra cheia de intriga encheu os olhos de lombriga de Eva para ela pecar e fez Adão amarelar o coitadinho sem querer, com medo de Eva perder, não teve culpa de nada. A culpa é dessa mulherada, que é sempre cheia de querer.
E agora, ainda agorinha, querem até ser presidenta. Não tem homem que aguenta, estão querendo ser igual. Mulher saindo no jornal. O mundo tá mesmo acabando, as mulheres vão dominando, os homens ficando fracos. Até bebida e o tabaco vão acabar confiscando. Por isso que eu digo, repito, mulher não sabe fazer rima. Foi feita para montar em cima, para cuidar de pia e fogão, e os homens na televisão que se cansaram no trabalho. Mulher boa é cheirando a alho, olhando o filho no berço. Mulher tem que ganhar um terço e ainda gasta em penduricalho. Faz mais de 500 anos quando inventaram a escrita nessas letras tão bonitas nos artigos da academia, em toda a língua e grafia, que os homens têm assinado, só eles passando o recado. E se alguma mulher aparece, logo mandam fazer prece que deve ter algo errado. E nisso foi se ajeitando, mulher escondida vivendo, mulher para os homens escrevendo, mulher queimada na fogueira, mulher só esquenta a mamadeira, mulher apanhando em casa, mulher para cortar as asas. E o Brasil se destacou, e o 5º lugar levou em violência, abuso e brasa. Mas, meus amigos, vocês escutem. Acabou a era do ódio. Estamos fora desse pódio, assumimos nosso lugar, nossa vez de escrivinhar, de presidir, de ser gerência. Acabou sua ingerência e esse tempo de aflição. Nos juntamos na união, na alegria e na decência. Vai ter mulher no cordel e vai ter cordel sem machismo e vai crescer o feminismo e acabar o patriarcado. A quarentena é só um recado de outro mundo nascendo. Não estamos mais obedecendo nenhuma ordem de vocês, que vão parar bem no xadrez, Maria da Penha vem dizendo. Vai ter que sim mudar os autores e ter a Índia, a outra, a preta. Que não existe arte porreta se não tiver lugar de falar. E nosso grito é bem não cala. Porque nós sempre produzimos, além de tudo que induzimos nessa jornada infinita, e ainda assim fica bonita, e olha só, nós conseguimos. Que toda história conhecida aumenta um ponto quem escreve, e sempre erra quem faz greve, se for o patrão que contar. Por isso é bom denunciar e prometer nesse cordel, acima da terra, debaixo do céu, que não me abaixo mais para homem, que tenho nome e sobrenome, e vou meus versos assinar. Para quem quiser me encontrar, sou maluvida maleitosa, cheia de rima e de prosa e de fofoca para contar. Nós, mulheres. Tá aberto os trabalhos. Axé. Arrasou! Muito, muito obrigada, que lindo! Pois é, bem-vindas! Boa noite. Natália Ciufda, companhia Xingó, Grupo Xingó, né, de teatro. Ai, que lindeza! Pois é, boa noite. Estamos começando aqui mais uma transmissão, né, com essas companheiras tão queridas, tão admiradas aí. Nath abriu os trabalhos, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura nordestina, sobre feminismo, arte e resistência. Isso é um tema extremamente importante para nós mulheres, né? Que estamos nesses espaços, né? E vocês, enquanto artistas, né? O quanto tem para contar para a gente. Então a gente quer hoje, né? Ficar aqui observando e aprendendo tanto com vocês. E quem são vocês? Né, quem somos nós e quem são vocês? Quem estamos nós aqui hoje, né? Essa é uma atividade que a gente está promovendo, né, enquanto coletiva Nós Mulheres, que é uma coletiva de mulheres da classe trabalhadora, né, feminista, antirracista, anti-LGBTfóbica, anticapitalista, que está propondo, né, para a cidade de São Paulo uma pré-candidatura à vereança pelo PSOL. Eu sou Ruth Alonso, estou com as companheiras e, né, com essa missão aí de levar adiante, junto com todas, essa coletiva. E o nosso interesse, né, como nós somos, grande maioria, promotoras legais populares, é utilizar esses momentos para a gente trabalhar, né, pensar na questão de educação e direitos, políticas públicas, né, e uma forma de a gente promover autonomia e emancipação, né, da mulherada. E hoje, essa noite, né, a gente vai compartilhar, aprender muito, né, com essa mulherada. Vou anunciar primeiramente a Patrícia Caetano Antônio, cearense de Aracati, atriz do coletivo Fulô e professora efetiva da Universidade Regional do Cariri, URCA, doutoranda do doutoramento em estudos de teatro da Universidade de Lisboa. Boa noite, minha querida, bem-vinda.
E também, desculpa. Hoje também a gente está aqui com a querida Vanécia Gomes, do Grupo de Teatro de Caretas, pesquisadora em teatro de Fortaleza, Ceará. Bem-vinda, minha querida. Obrigada, feliz de estar aqui com vocês. Sim, uma satisfação. Logo mais está chegando aí também a Cileia Biagioli, que é nossa companheira apoiadora aqui da iniciativa da Coletiva Nós Mulheres, que é uma companheira que está aí na cultura, no bem nascer, pensando também a questão da natureza, né? Então, vamos lá para o bate-papo, né? Sem muito lenga-lenga, né? Escutar essa mulherada aí. Queria convidar a Patrícia, por favor, Patrícia, aproveite, traga um pouco de tudo isso que você sabe para a gente. Obrigada, viu? Boa noite. Gostaria de agradecer o convite, com imenso prazer que estou hoje aqui para essa conversa, esse papo de terreiro de calçada, né? E agora esse papo de live, né? O papo de rede, né? Que nós todas somos tramas de uma grande rede, né? Nós como mulheres nordestinas que trazemos em nós mesmos toda a nossa ancestralidade, né? Não estaria aqui se não fosse todas as mulheres da minha linhagem nordestina, né? A quem devo muito e a quem sempre reverencio, né? Para começar, eu queria começar com uma passagem que me inspira muito nas minhas andanças e nas minhas ações artísticas, que diz mais ou menos assim: só é cantador quem traz no seu peito o cheiro de sua terra, a marca de sangue de seus mortos e a certeza de luta de seus vivos. Então, esse mote me leva para muitas, muitas viagens, né? Como cearense, sou uma eterna errante, sou uma eterna migrante, né? Por isso, sou como uma semente que se plantando em todo lugar dá, né? E a gente tem essa ideia mesmo. A minha arte tem essa ideia de se espalhar como um feijão, como um ramo de feijão no chão. Quando se joga, quem já plantou consegue entender essa metáfora. E eu, como filha de vaqueiro, né? Meu pai é vaqueiro, aboiador. Eu sou a primeira geração, uma das primeiras gerações da minha família que entrou na universidade, né? E nisso aí a gente tem uma grande mudança social, né? Em termos de geração familiar, né? Na minha estrutura familiar, minha avó foi mãe de 14 filhos, minha avó paterna, e minha avó materna, de 11 filhos, matriarcas, né, que sustentaram as famílias por muito tempo, e a quem eu devo muita sabedoria, a quem eu devo muitas lições que até hoje uso na minha vida de artista, né? Então, seria impossível não falar do fato de ser mulher e ser artista como um fato de resistência. Por si só, essa escolha já é um divisor de águas e uma coisa que faz, por si só, uma estranheza na própria família, né, tradicional que pode existir no Nordeste, né, onde as mulheres, de certa maneira, são predestinadas a uma estrutura mais de continuidade da família, né? Então, desde os 12 anos que eu comecei a fazer teatro, ainda na escola que eu estudei, a Escola Marista, que é na minha cidade, em Aracati. Posteriormente, eu tive contato com o teatro de rua, com o Grupo Cervantes do Brasil. Foi o primeiro grupo que eu fiz parte. Depois criei um grupo com outros artistas, colaboradores, né, o Bando La Troupe, do qual eu participei por 11 anos. E após esse grupo, criei com outros amigos artistas o Coletivo Fulô, que é o grupo que eu faço parte hoje, né?
Então, a gente se conheceu, nós três, tanto a Vanessa quanto a Nath, a gente se conheceu na Rede Brasileira de Teatro de Rua, que é um coletivo bastante influente e importante no Brasil, é a maior rede de teatro de rua do Brasil, né? Onde existem mulheres fantásticas, e as duas são exemplos disso, né? Essas duas companheiras aí de luta e que são guerreiras, né? Também nessa feminilidade do teatro de rua, né? Que eu sempre faço essa relação também com o cangaço. O cangaço também ganhou uma grande referência e uma grande, vamos dizer, visualidade específica com a entrada das mulheres, né? Algumas teses de doutorado já falam sobre isso, tem alguns pesquisadores, como o Daniel Lins, que vai falar um pouco sobre essa estrutura da entrada do feminino no cangaço, o que é que alterou, o que é que o cangaço ganhou com isso, né? E assim, da mesma maneira, eu vejo o que é que o teatro de rua também ganha com as mulheres que fazem teatro de rua, porque são as matriarcas do teatro aí, nesse sentido, né? Elas concebem, elas geram, elas produzem, né? E elas sustentam a estrutura da maioria dos grupos. Muitos grupos é como uma família nesse sentido, são as mulheres que suportam ali, que são ali o alicerce, né? De estrutura desse coletivo de pessoas, né? Por mais que ainda os homens, né, se destacam na estrutura aí patriarcal, mas sem a mulher por trás, tanto da feitura dos figurinos, da feitura dos estandartes, a gente vê a feminilidade nesses mínimos detalhes, né? E essa força e resistência está nesses lugares também, né? Está também nos protagonismos das próprias personagens que a gente traz, né? Eu tive um espetáculo por muito tempo, que foi o Alice Severino, que era a história de uma mulher nordestina da cidade de Janduís, que existiu, né? Foi baseado na vida dela, um texto do Ray Lima. E esse texto enaltecia e falava dessa trajetória dessa mulher, né? A mulher que era considerada e chamada, conhecida na cidade como Alice da Vaca, né? E ela perdeu o marido muito jovem, e como herança, a única coisa que ela teve era uma vaca. E essa vaca era o sustento dela, né? Ela tirava o leite dessa vaca para vender. E esse era o sustento dela. E essa personagem, eu tive a felicidade de construir ela, e partilhei com esse grupo, que é o Bando La Troupe, esse espetáculo por mais ou menos 10 anos. A gente manteve esse espetáculo. E eu tive muitas experiências interessantes na rua com essa personagem, na Rede Brasileira de Teatro de Rua, vários encontros que a gente participou, onde esse espetáculo foi apresentado, festivais como o Festival de Porto Alegre, a Mostra Lino Rojas, e foi aí também que nesses lugares que eu conheci as meninas, né, que eu conheci as parceiras aí, que até hoje a gente está construindo e tecendo essa rede que é a Rede Brasileira de Teatro de Rua, e que faz a gente se balançar por onde a gente passa, né? Eu sempre penso nessa ideia dessa rede como uma trama construída a várias mãos, né? E várias mãos femininas, né? Essa coisa me é muito preciosa de pensar isso, de pensar essa rede como um artesanato e uma feitura de mãos femininas, né? Não claro que sem os homens a gente não construi nada também, porque a ideia não é essa, não é separarmos, né? Não nos separarmos, mas juntos coletivizarmos e construirmos juntos, né? De modo igualitário. E, nesse sentido, assim, ser mulher no Nordeste não é uma coisa fácil. Ser mulher no Brasil não é uma coisa fácil. Ser mulher no mundo não é uma coisa fácil, né? Então, por isso também que eu agradeço e festejo todo dia ser mulher e continuar gostando de ser mulher,
porque isso é uma grande dádiva, né? De você se entender enquanto mulher. Não gostaria de ter vindo de outra maneira para o mundo agora, para essa vida que eu estou aí. Era essa estrutura mesmo que eu gostaria de ter, com suas dores e delícias, né? E hoje ainda que estou numa fase de geração, de gestação, que me sinto ainda mais assim potente nessa criação, nessa estrutura, né? Mulher também nesse sentido começa a ir pelos estereótipos que nos cercam, né? A nordestina, a cearense, a pequena, a menina, né? E todas somos essa mistura de várias coisas numa pessoa só, num ser só. E a gente é tudo isso e muito mais, né? Porque a gente não se limita num estereótipo que alguém cria ou causa ou constrói para a gente, né? A cada dia a gente está quebrando esses rótulos, né? A cada dia o nosso exercício artístico é justamente esse, né? Por que a gente tem que baixar a voz? Por que a gente não pode ser escutada? Por que alguém se acha no direito de falar mais com a gente ou vai usar sempre essa ideia, você não está entendendo, né? Eu escutei isso muito na minha vida, né? Tipo, você não está entendendo, assim, tá? Então, assim, quem é que diz que eu não estou entendendo? Quem é que não quer que eu entenda? Ou quem quer que dizer e legitimar essa estrutura que eu não entendo, né? Então, assim, cada dia mais a gente prova que a gente entende, que a gente sabe, que a gente fala e a gente tem vez e voz, né? Claro, de uma maneira bastante... hoje eu penso de uma maneira muito mais como a água, entrando nos lugares, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E aí essa máxima, para mim, ela me ajuda mais hoje. Antes eu era bem mais, vamos dizer, faca na caveira. Eu acho que o tempo já foi me ajudando, a maturidade foi me dando outras estratégias, né? Fui buscando outras estratégias, né? Que eu acho que também é uma característica feminina, buscar essas outras estratégias, né? Que nem sempre somente na base do grito a gente consegue e nem sempre resolve, né? Eu tenho exercitado também esse lado da amorosidade, né? Dessa feminilidade amorosa, que ela também é o acolhimento. Nesse mundo que há tanto conflito, que há tanta disputa, eu acho que a nossa amorosidade feminina ajuda em muitas coisas. Não é uma amorosidade passiva, nem uma amorosidade, vamos dizer, ingênua, mas é uma amorosidade somatória, né? Que vai unindo aí. Então, assim, além de ser nordestina, as mulheres nordestinas, mestras nordestinas, também são muito uma inspiração para mim, né? Para a minha criação artística e para o meu pensamento enquanto mulher mesmo, enquanto ser em construção, em eterna construção, né? Há muito tempo eu venho pesquisando as culturas populares nordestinas, né? Passei anos na cidade de Natal acompanhando os mestres populares, tanto mestres quanto mestras. Hoje, lá no Cariri, na região do Cariri, tenho uma proximidade com vários mestres também, e principalmente as mulheres que estão cada vez na cultura popular tomando a frente dos grupos populares, né? São protagonistas, que até então, por muito tempo, eram mais os homens, né? Mas hoje a gente vê cocos de roda, reisados, pastorios, que são comandados por mulheres. Isso é uma grande alegria para mim, porque é a renovação da cultura popular nesse sentido, que as pessoas às vezes falam da cultura popular como uma coisa estática e uma coisa, vamos dizer, museológica, né? E nesse sentido, nem um pouco. A cultura popular está viva, pulsante, se renovando a cada instante, com mulheres que mantêm essa cultura viva e que protagonizam essa cultura. Então, elas são bastante inspirações para mim, né? Mestra Edith, lá do Cariri, do coco, que é um coco que é no quintal, no terreiro da mestra. A gente já teve a oportunidade
participar de vários encontros no terreiro dessa mestra, que para mim é uma grande referência, que é também bezendeira, que é também curadeira, né? Que são todas essas referências que a gente tem, que eu tinha nas minhas avós, né? Que eu tenho, de certa forma, também uma herança aí, que a gente, enquanto artista, a gente também está curando o mundo, a gente está curando também essa sociedade, né? Então, nossa arte tem esse lado profilático aí, de ajudar esse mundo a caminhar melhor. Então, só para a gente festejar mais, eu vou fazer uma palhinha aqui, vou pandeirar um pouquinho, só para não passar em branco, né? Eu vim da cratera norte, eu vim da cratera norte para defender nossos resquícios culturais, para defender nossos resquícios culturais, na língua do cantador, sanfona branca baião, na força do meu amor, com a força boi barbatão, nos passos desse folclore, bumba meu boi já tá lá, bumba meu boi já tá lá. Eu venho do mar de dentro, eu venho do mar de fora, eu venho do mar de dentro, eu venho do mar de fora, eu já cheguei do Aracati, do mar de dentro, cheguei agora. Eu cheguei do Aracati, do mar de dentro, cheguei agora. Eu venho do mar de dentro, eu venho do mar de fora, eu venho do mar de dentro, eu venho do mar de fora, e já passei foi em São Paulo, do mar de dentro, cheguei agora. Já passei foi em São Paulo, mar de dentro, cheguei agora. Venho do mar de dentro, eu venho do mar de fora, eu venho do mar de dentro, eu venho do mar de fora, já cheguei em Portugal, do mar de dentro, cheguei agora. Já cheguei em Portugal, do mar de dentro, cheguei agora. Tô aqui, tô na live do mar de dentro, cheguei agora. Que delícia, que maravilha! Obrigada, Patrícia. Que Obrigada bom te ouvir. E é esse efeito, né, da cultura curativo, né? Que maravilha da arte, né? Obrigada, viu? Obrigada. A gente está precisando disso. Muito, né? Muito, muito. E agora eu queria convidar a Vanessa, né? Para trocar aqui com a gente também, agradecer quem está aqui compartilhando com a gente, né, as companheiras, né, Audrey, Paula Preta Apolinário, o Oswaldo, um abração, a Rose, a Evelyn, muita gente querida, a Mariana Lins, Patrícia Fernandes, estão aqui compartilhando e desfrutando desse momento, né? Vanessa, vamos lá te escutar, minha querida. Seja bem-vinda. O microfone está fechado. Que linda, peraí. Aí, abriu. Abriu, boa noite. Eu queria agradecer o convite mais uma vez, tá? Participar dessa roda, estar neste momento que a gente sabe que precisa ser de isolamento para que a gente se proteja e proteja as pessoas também, né? Mas estamos juntas, né? Estamos em quarentena, mas não estamos isoladas, estamos juntas. E aí, primeiro fazer um elogio à fala aí da Patrícia, foi uma maravilha, tantas imagens que foram surgindo a partir da fala dela, que eu disse, gente, aí eu achei muito, muito legal, assim, peguei umas palavras, achei muito rica. E também agradecer Ruth, tá? Dar um salve aí, da importância desse momento.
de impulsionar o encontro, né? Acho que é uma manivela muito significativa, né? E aí eu concordo, né, muito com a fala da Patrícia, é uma característica muito feminina, muito das mulheres, né? Juntar as pessoas, fazer uma roda. Falar, claro, da Natália Silft, que, assim, maravilha, linda, cantando esse nosso hino nordestino, trazendo a sanfona, uma maravilha, uma riqueza. Obrigada, tá? Então, muito feliz desse momento, tá? Bem, eu sou Vanécia, sou uma atriz de teatro de rua, trabalho com teatro há 28 anos, há muito tempo. Comecei a fazer teatro assim que saí do terceiro ano, né? E comecei a fazer teatro de sala, e depois consegui, ainda bem, encontrei as pessoas da rua e comecei a fazer teatro de rua. Então, desde 96, exatamente, eu comecei a fazer teatro de rua, e daí continuei. Antes eu fazia de sala, porque as escolas de teatro, muitas delas, atualmente, ainda estão no perfil de escolas de teatro para sala. E aí fazer teatro de rua muitas vezes começa de uma forma mais transgressora mesmo, mas hoje a gente tem sorte de alguns companheiros e algumas companheiras estarem na universidade, também as pessoas que pesquisam, né, e começam a trazer o teatro de rua. Bem, então eu sou essa pessoa, sou mãe do Raul, que já é um rapaz, né, a Patrícia tá aí, toda barrigudinha, né, mas eu já passei por este momento, é uma maravilha, e também diz muito sobre mim, diz muito sobre a minha trajetória, porque eu fui mãe já quando eu comecei a fazer teatro. Então, a minha trajetória de teatro é a minha trajetória de mãe. Então, como ser mãe, trabalhar, estudar, é um desafio, e esse é o desafio das mulheres, né? A gente já sabe aí, já é algo que é conhecido sobre os nossos turnos, né? O quanto a gente trabalha e quanto duplica o nosso turno de trabalho. Mas eu também queria fazer uma referência importante a esse momento da pandemia, e aí o que vem aqui, né, do que vocês colocam do coletivo Nós Mulheres, por uma vida livre de violências. Que significativa é essa frase? Porque a gente também está passando por um momento, que é o da pandemia e do isolamento, e como os números também de violência contra as mulheres aumentaram, porque as mulheres estão em casa, né, os homens estão em casa, as mulheres estão em casa cuidando das crianças, ensinando as tarefas, triplicando o trabalho doméstico, né, porque os homens não estavam acostumados a ter esse trabalho doméstico, e que é um super trabalho. Então, esse isolamento também trouxe essa proximidade, essa intensidade, então a gente tem um número crescente aí dessa violência, né. Então, enfim, a gente tem não só os estudos, como a constatação, né? Então, também fazer uma referência a isso. É importante a gente entender que o cuidado e a proteção da mulher é na rua, mas é também dentro de casa, né? E aí a gente pode falar também, e aí eu trago aqui a referência dessa minha trajetória artística de teatro dentro do grupo que eu trabalho, o Teatro de Caretas, que existe há 22 anos. Esse grupo de teatro, a gente trabalha com ações que são de criação de espetáculos de teatro, de circulação, e a gente, dentro do nosso repertório, a gente já fez espetáculos bem específicos sobre a questão das mulheres. Um deles, que chama Rompendo o Silêncio, ele foi feito em 2004. Ele foi feito a partir de um prêmio que a gente ganhou da Fundação Ângela Borba, que é de São Paulo, né? E essa fundação lançou um edital e a gente foi fomos contempladas, e nessa contemplação era para exatamente ter um recurso, e a gente criou um espetáculo que era esse, Rompendo o Silêncio, que aí era um espetáculo sobre violência contra a mulher. E a gente fazia exatamente, a partir do espetáculo, a gente montou uma dramaturgia, um espetáculo que a gente pegou uma história tradicional de infantil dos irmãos Grimm, e aí dessa história a gente começou a desenrolar e juntamos com outras histórias populares e fizemos um espetáculo, né? E apresentávamos nas praças, apresentamos junto à Coordenadoria de Políticas para as Mulheres da cidade de Fortaleza. Então, assim, a gente criou esse espetáculo. Nós criamos também um que é anterior a esse, que é em 2002, mas que a gente depois remontou, que é exatamente a Casa da Mãe Joana, que é um espetáculo que a gente trabalha na perspectiva exatamente do abuso sexual contra crianças e adolescentes, que a gente sabe que incide verdadeiramente mais com as meninas, mas também com os meninos, e também que nesse controle aí, nessa opressão da questão da violência, né, do abuso sexual contra criança e adolescente, vem também a violência contra a mulher, porque ela é silenciada, ela é oprimida, e ela vive, nesse espetáculo a gente apresentava a condição da Joana, que o homem chegava para ela e dizia:
você vai tolerar o que está acontecendo porque você é burra, você não vai saber, você não sabe trabalhar, você só ficou em casa a vida inteira, então você não sabe o que fazer. Então, a gente trazia isso e a gente fazia na perspectiva do teatro fórum, do teatro do oprimido, né, do método do teatro do oprimido. Que aí a gente também teve a felicidade, algumas mulheres do grupo tiveram a felicidade de fazer os laboratórios do Centro do Teatro do Oprimido, então a gente trabalha na perspectiva do fórum do teatro do oprimido, então a gente faz esse fórum na rua, faz esse fórum dentro das escolas. Então, nesse período a gente fez um trabalho com o SEDECA Ceará, ainda quando o Renato Roseno era o diretor do SEDECA Ceará, e aí a gente, depois disso, começou a fazer, junto com exatamente com a Coordenadoria de Políticas para as Mulheres da cidade, e com ONGs também. E aí, nessa trajetória, a gente fez agora, em 2018, uma pesquisa sobre o feminismo. Essa pesquisa foi resultado do encontro com a Ana Correia, do grupo Iuascani, do Peru, elas trabalham lá com uma perspectiva, é um grupo misto de homens e mulheres, mas tem um grupo muito potente de mulheres que faz um círculo de energia, que é um círculo que angaria, que organiza mulheres por toda a América Latina, liderados pela Ana Correia, uma das líderes. Atualmente a gente ainda se encontra para fazer tai chi pela internet, estamos fazendo tai chi, terças e quintas, continuando fazendo, e que é uma forma de nós estarmos juntas, né? E nesse caso a gente fez esse espetáculo sobre o feminismo, e a fala da Patrícia, eu lembrei muito da questão do espetáculo, porque a gente trabalhou na perspectiva de compreender quem são as heroínas mulheres que a gente tem referência. E aí, as mulheres do Caretas montaram esse espetáculo. Então, a gente trabalhou com a Bárbara de Alencar, que é uma mulher muito forte do Cariri cearense. Trabalhamos com a Dandara, e é exatamente, né, que aí é uma guerreira. E trabalhamos também com a perspectiva de falar sobre a Margarida Alves, né, das Margaridas. E também falamos sobre a Maria Bonita, aí, já representada pelo chapéu lindo da Natália. Então, a gente fez um trabalho de construção cênica que foi pegar a história dessas heroínas e juntar, misturar com as nossas memórias. E aí, a ancestralidade que a Patrícia falou tão bem. Então, a gente falou sobre a nossa ancestralidade. Então, a gente foi juntando traços da nossa vida, da nossa história enquanto mulheres, e fomos cruzando com essas heroínas. Então, para a gente foi muito significativo, porque a gente trabalhava exatamente com a questão da memória afetiva com a vestimenta, das saias, de trabalhar com tecidos, de trabalhar também com dança, com música, com cantos, né, com cantigas, aí as meninas tão bem cantaram aí, tocaram. Então, essa experiência que a gente tá juntas, né, assim, estamos aí trabalhando já há um tempo do Caretas, é nessa perspectiva de fazer um trabalho teatral e que em alguns momentos está tematizado, em outros não está. Em outros a gente está trabalhando aí com uma pesquisa sobre máscaras e que a gente chega no sertão, chega nos interiores e tem um detalhe, né? Os mestres, as mulheres, opa, tem mulher chegando na roda, seja bem-vinda, Cileia, ai que maravilha. Então, aí vou fechando a minha fala para você chegar junto, tá? E aí a gente fez uma pesquisa em 2010, que até hoje a gente percorre essa trajetória com uma pesquisa sobre máscaras. E foi muito interessante, porque o grupo que a gente trabalhava nesse período tinha 13 pessoas, 4 mulheres. E nesse período desse trabalho com as mulheres, era muito interessante porque a gente chegava para fazer um trabalho de máscaras com os mestres. Então, não tinha mulher fazendo careta, não tinha mulher na frente dos reisados. E a gente chegava e a nossa orientação era que a gente ia chegar e ia dizer assim, ó, a gente quer dançar, quer cantar com vocês em cena. Então, a gente ficava um período lá com eles, vivendo na comunidade. Então, assim, passavam uns 5 dias na comunidade com eles, dormia nas casas, enfim, fazia todo um trabalho anterior de roda de conversa e tudo, e aprendia as músicas, aprendia a dançar, e na hora da roda a gente entrava. Então, éramos mulheres trabalhando naqueles corpos, éramos mulheres junto com eles, então foi uma experiência muito rica também. Então, eu trago para a roda essa experiência enquanto mulher de teatro, nessa travessia que costura aí um trabalho teatral, mas também dessas experiências, né, assim, artísticas, e de ser mãe, e de ter um ponto importantíssimo, que eu não queria deixar de falar, que tem a ver também com a fala da Patrícia, que sempre destaco e acho significativo, que é a questão da educação, do estudo. Como faz diferença para nós mulheres estudarmos?
Como a gente conhece relatos também de mulheres que vão fazer EJA e os maridos, chega um momento à noite que os maridos não querem que elas saiam, que escondem as fardas, as roupas, que dizem que tem tarefa em casa para fazer, que mulher tem que ficar em casa. E aí pego um exemplo e fecho essa minha fala com um exemplo que eu tenho uma memória riquíssima. Para mim é um momento muito importante da minha vida. Quando eu fui fazer o laboratório no Centro de Chateau Oprimido, no Rio, com Boal, e lá eu conheci as Marias do Brasil, um grupo de mulheres empregadas domésticas que se encontravam aos domingos de manhã, eram empregadas domésticas nordestinas, que tinham ido muito jovens, vinham de vários locais, tinham do Ceará, tinham da Paraíba, e elas, foram elas que levaram, que fortaleceram, principalmente nesse período de 2007, a luta das mulheres para a questão de ter a carteira assinada. Então, era muito interessante, porque elas também me olhavam e me viam como nordestina, cearense, indo para o Rio de Janeiro estudar. Então, elas ficavam, nossa, você veio estudar. E elas achavam aquilo também tão significativo. E eu tão admirada com elas também do fazer teatral delas. Então, para mim, assim, é um dos momentos mais interessantes assim, da minha trajetória, de estar junto com aquelas mulheres, fortalecendo aquele circuito, fortalecendo, interrompendo um círculo de violência, né, de violência de silenciamento, e também fortalecendo o campo de estar na arte e estar na educação. Então, dou um salve aí para todas vocês. Agradeço mais uma vez estar aqui nesse momento. Maravilhosa! Muito obrigada, Vanessa. E realmente muito bem lembrado, né, que é quando a gente traz a temática, né, pela vida das mulheres, né, uma vida livre de violências, né, a gente tem que lembrar que o coronavírus ele não fez homens agressores, né? Então a Covid-19, né? O coronavírus ele não transforma esses homens em agressores, né? Mas o que a gente viu é que se sentiram muito mais autorizados e até mesmo pelo confinamento, né? As tensões, o desemprego e tal, autorizados a praticar as violências, né? São Paulo ele registrou um aumento de 41%, quase 50% em feminicídios. E feminicídio, a gente está falando o quê? O assassinato de mulheres, né? Eu trabalho com mulheres em situação de violência, coordeno uma casa, né, aqui em São Paulo, e estou, né, coordenadora de uma casa, e a gente nota que o que antes elas vinham, né, buscando auxílio, buscando, né, conversar e até um apoio, elas têm mais dificuldade em vir, e quando vêm, as situações estão muito mais acentuadas, né, em relação à violência, são violências muito mais críticas, né, gritantes, por conta de várias, né, coisas, mas de uma violência que já existia e que se acentuou em relação agora, né, à pandemia. E aí, só para dizer que a gente, aqui, as promotoras de populares, a União de Mulheres, há 11 anos, esse vai ser o 11º ano, a gente faz o abraço solidário. O que é isso, né? Na verdade, a gente, no dia do aniversário da Lei Maria da Penha, que é dia 7 de agosto, então sexta-feira agora, a gente se reunia, né, cara a cara, olho no olho, para ir até uma instituição de justiça, ou mesmo o Poder Executivo, né, prefeitura e tal, para cobrar a implementação da lei. Então, ela tem que sair do papel. E aí a gente fazia o abraço, fazia falas, cantoria. Esse ano a gente não vai poder fazer dessa forma, né, de estar na rua. E a gente entregava também um manifesto, né? E o abraço a gente vai fazer virtual e vai entregar uma carta-manifesto para as prefeituras, cobrando isso e cobrando, né, protocolos, atuações em relação à violência, ao enfrentamento à violência, né? Cileia maravilhosa! Chega junto aí, companheira. Cada Vanessa. Queridas, que lindo. Olha, eu só estava oculta, mas eu estava aqui desde o começo, tá, gente? Né? Não, a gente, quem sabe um pouquinho da minha história, né? Parelheiros é a 45 quilômetros do Marco Zero de São Paulo. E a internet lá é péssima, eu tenho que fugir de lá para conseguir fazer os lives da vida, né? Bom, estava aqui ouvindo, né? Todo mundo falar e coisas muito fortes que a gente acaba vivenciando, né? A gente está falando, né? Tô aqui discutindo e pensando com a Ruth há bastante tempo essas várias questões. E a gente está falando só o fato da mulher, né, na história, tantas mulheres ter que se vestir de homem para estudar,
né? E na arte, quantas mulheres teve que, né, os homens se vestiam de mulheres para representar, porque as mulheres não eram aceitas. Então, assim, a gente vivencia uma sequência de violências e na arte não é diferente, né? A arte questiona um monte de coisa, mas a gente sabe muito bem que essas coisas que são estruturais, elas são muito difíceis de ser questionadas, né? E tem coisas que muito pelo contrário, a gente não percebe, né? O que eu digo que estou bem intolerante nesses últimos tempos, né? Porque a gente fica muito mais sensível, um olhar muito mais crítico para as situações. Falando aqui da Rede Brasileira de Teatro de Rua, eu lembro em 2000, quando a gente fez uma ação chamada Se Essa Rua Fosse Minha, aqui em São Paulo, com alguns grupos de São Paulo, e que foi o primeiro momento que a gente começou a pensar essa coisa do teatro de rua, porque o teatro de rua não era aceito em nenhum lugar, não era acoplado em nenhum lugar, e aí a gente falou assim, mas espera aí, ninguém não é contratado, quando tem festival ganha menos, que história é essa? Por que o teatro de rua está nesse lugar? A gente está nesse lugar ou não está, né? E aí, durante muito tempo, a gente lutou junto, né? Do MTR, que é o Movimento de Teatro de Rua, e aí foi surgindo outros movimentos de teatro de rua em outros estados, que deu início, então, à Rede Brasileira de Teatro de Rua. E tem um movimento que vem acontecendo há uns 4 anos, que é muito bonito, que é a gente querer pautar essa questão do feminino dentro do encontro da rede. Porque, assim, a gente lutar junto, né? Então, assim, a arte nordestina, toda a arte, sempre teve mulheres. Seja no fogão, seja servindo, as mulheres estão lá. A gente não tinha ocupado a cena, né, por uma série de questões machistas estruturais que a gente vive. Então, a gente foi percebendo, na verdade, no decorrer desses anos de Rede Brasileira de Teatro de Rua, que coisas que aconteciam, que a gente se lembra, que agora, faz uns 4 anos que a gente tem feito, então, rodas só com mulheres, porque, assim, existe uma luta, existe um inimigo muito maior, né? A gente sabe disso, mas existe o que nos diferencia, e nenhuma luta pode se sobrepor à outra, né? E a gente precisa, um momento de inclusão. E aí, em Presidente Prudente, foi o primeiro momento em que se queria fazer esse círculo de mulheres, e os homens falavam, não, a pauta aqui é teatro, vai tirar o foco. E aí as mulheres se olharam assim, falaram assim, mas espera, a gente está deixando eles mandar na gente. E elas saíram assim numa ciranda, e foram fazer, e eles fizeram uma ciranda e saíram, e foram fazer a roda feminina, né? E aí a gente, quando a gente fez o encontro da rede em Parelheiros, enquanto a gente fazia a roda, os meninos fizeram a comida, mas eles também ficaram meio irritados, que demorou muito. E aí, em Guarulhos, né, que foi o encontro do MTR, foi a primeira vez que, enquanto a gente fazia a roda feminina, eles fizeram uma roda masculina para falar dos seus privilégios. Então, assim, e lá na Bahia, que foi nosso último encontro presencial da rede, a gente tinha outro marcado, estava com as passagens compradas, a gente, né, para a Serra, e não deu certo, né, por causa desse coronavírus, e aí a gente, lá na Bahia foi a primeira vez também que a gente fez, e eles fizeram música, brincando, inclusive, trazendo humor para essa situação, né, e eles falaram assim, será que a gente se abraça no final? Eles falavam. Então, a gente sabe, a gente percebe que existe também uma violência nessa questão machista que o próprio homem vivencia, né? Que é essa dificuldade do afeto, de uma série de questões. E quando a gente está falando justamente de arte nordestina, a gente está falando de tudo isso, né? Desse encontro dessas mulheradas lindas, maravilhosas, né? Com a potência artística. Tem uma mulher nordestina que tem me alimentado muito, eu não sei se vocês conhecem, Dona Flaira Ferro. Conhecem? Não. Gente, ninguém conhece Flaira Ferro, pelo amor de Deus! Conheço demais, uma pernambucana maravilhosa. Ela é do Recife, gente, e tem uma eu não vou conseguir cantar inteira, mas eu vou brincar um pouquinho aqui. É uma música dela,
que fala do frevo. Não sei se vocês sabem que nosso querido, magnífico governante, né, presidente, quis acabar com o frevo, quis proibir o frevo, porque ele tinha que mandar um dinheiro para, que é patrimônio histórico, né? E tinha que mandar um dinheiro para a casa do frevo. E ele falou assim: não vamos mandar, vamos proibir. Vamos proibir, para não mandar o dinheiro, né? E aí ela fez uma música por conta disso, né? Daí tem uma parte da música que fala assim, ó: uma cidade triste é fácil de ser corrompida. Uma cidade triste é fácil de ser manipulada. No contra-ataque da guerra, arte! Essa fala tem me alimentado de tal maneira. Então, tá aqui e tá nessa luta, e dessas mulheres cantando e trazendo também a tua arte nessa luta. Eu não consigo pensar, sabe, politicamente sem pensar artisticamente, porque a minha grande arma chama revólver, né? O meu revólver é meu estado de espírito. E o pessimismo é luxo de quem tem dinheiro. E a covardia impera sobre a ignorância. E a esperança me dá forças para mudar as coisas de lugar. Aqui nessa terra ninguém vai comer farinata. No contra-ataque da guerra, arte! Então, gente, muito linda. É muito lindo ver, né, esse último álbum dela que chama Virada na Giraia. Vale muito a pena. É uma mulher nordestina que tem me alimentado minha alma para continuar caminhando. E é isso, gente. Olha, a rede, a gente está tendo, né, vários momentos assim de encontros dessas lutas e de reencontros, né? E aí, se a gente não mudar estruturalmente, se a gente não pensar em mudanças de políticas públicas, então, por exemplo, os conselhos hoje têm que ser paritários. Antigamente não era um bando de homens, às vezes uma mulher. Estou falando porque eu sou conselheira da APA, do CADES, do Caramba 4, né? Porque a gente não consegue mudar nada sem esse diálogo. E antigamente era um bando de homens e uma, duas mulheres, gente. Sempre foi assim. Então, assim, não adianta, a gente não vai conseguir acabar com essa violência que é institucional. A gente não vai acabar de outra maneira que não seja através de pensamentos e políticas públicas para que isso aconteça. Então, por isso que eu acredito muito aqui nas coletivas femininas. Porque existe esse olhar sensível e guerreiro, né? Eu não quero ser princesa, eu quero ser guerreira, né? Então, gente, muito obrigada. Tamo junto. Ruth, menina, só não conhecia a Patrícia, muito prazer, Patrícia, linda. E é isso aí, gente, muito obrigada. Ah, que maravilha, né? É isso, uma hora para cada uma, que era a gente que tinha que dividir assim, não é? Para ficar ouvindo, assim, se deliciando, né? Nath, minha querida, porque a gente já está arrumando aí, né, para daqui a pouco fazer o repasse das considerações finais e tudo isso. Quer uma palavrinha, minha querida? Eu ia fazer um cordel, mas eu desisti. Eu quero falar um pouquinho rapidamente, porque eu me senti muito atravessada pelas falas. Eu sou uma pessoinha um pouco sem lugar, porque eu nasci no Rio Grande do Sul, fui criada no Mato Grosso do Sul, terra de Guarani, terra vermelha, e de muito boi, muito sertanejo e muita complicação. E quando chego em São Paulo para fazer minha arte, não caibo. Eu tento fazer palhaço, mas ficam olhando a minha bunda. A gente tenta fazer a arte e nunca cabe nos lugares. E muito encantada com o Nordeste. Uma vez eu ouvi de um amigo que São Paulo é a periferia do Nordeste. Eu já organizei aqui uns 8 encontros de mamulengo com meu amigo Danilo, de muitos mestres vindos para cá, e a gente via 15 mil pessoas comendo marmita e assistindo mamulengo no centro. Mamulengo, esses bonecos que estão aqui atrás, que tem essa bonequinha bem representativa aí, que é do João do Mamulengo, essa noiva, que eu acho ela bem... E uma coisa que, para mim, foi bem representativa foi Zé Lopes, mestre Zé Lopes, depois de muitos anos, fez o casal do Mamulengo de 2 mulheres. Eu demorei, acho que uns 10 anos para chegar nesse casalzinho de mulheres. Eu sou lésbica, acho que isso também é algo que marca a questão de ser atriz e atuadora.
E Xingó, que é o nome desse grupo que eu atuo hoje, é água que corre entre pedras. Então a Paty falou de ser água, e eu tenho pensado muito nisso. E também essa coisa de estudar, entrei na academia, mas também não coube na academia, achei a academia muito complicada, muito masculina, acho que é um lugar que a gente tenta cavar espaço, mas acho que também tem outros espaços. E aí eu fui para o cordel, eu fui para outras coisas, fui para o boneco, fui para a cozinha, fui para o artesanato, e vou não cabendo, me escorregando. E o que eu acho é que o Brasil, esse país racista e patriarcal, ele não reconhece nenhuma das suas culturas, né? Ele não reconhece que tem uma cultura afro presente em tudo, uma cultura nordestina presente em tudo, e uma cultura, um cemitério de 39 milhões de indígenas embaixo desses homens e mulheres que foram escravizados. São 39 milhões de indígenas mortos embaixo dos escravizados. E aí, quantas mulheres? Então, a gente vive num país que não reconhece o que é violência psicológica contra a mulher, ou a gente vai falar de, né, cala a boca, sua estúpida, sua burra, você não vale nada, isso não. Agora, se eu chego com o olho roxo, eu vou até a delegacia, aí outra mulher me disse esses dias, eu descobri para que serve a delegacia da mulher, é para te explicar o direito dos homens. Porque você chega lá e eles te explicam quais são os direitos dos homens. Então, acho que a gente vive num país extremamente atrasado, extremamente colonizado, e ao mesmo tempo nessa sombra toda de mulheres que têm uma consciência muito ampliada. Porque para ser mulher nesse país e fazer o que a gente faz é muito. E aí eu fico vendo as falas e eu vejo que a gente vai caminhando tudo para o mesmo lugar, assim, quando vai indo a consciência, o trabalho, o teatro, quando você vê, tá todo mundo falando de ancestralidade, tá falando de ser mulher, tá falando de uma resistência, tá falando, né, que essa arte não tá desassociada da louça que eu lavo, da cozinha que eu cozinho, da casa que eu faxino, e do cantar. Quanto é difícil para as mulheres cantar e tocar. Isso eu fui percebendo nos 10, 12 anos de teatro de rua, eram os homens que pegavam os tambores, eram os homens, né, eu falo bumba nossa vaca, eu não falo bumba meu boi, porque eu não quero ser mutuca, que fica limpando paninho a boca dos homens e dando água, que é a função de algumas mulheres, ser mutuca no bumba meu boi, né, eu acho que a mulher tem que tocar o pandeirão. Eu tenho um trabalho de muitos anos com o Tião Carvalho, desconstruindo essas culturas. E no Mamulengo nem se fale. O que é que se faz dentro daquela barraca fechada? Aqueles homens ali dentro que mijam ali dentro, que fumam ali dentro, essa cobra que sai comendo todos os personagens. Que cobra é essa? Quem é esse falo, essa cobra que come todo mundo? Como a gente precisa não ter medo de destruir para construir o novo, porque a tradição sem traição nos mata. É o feminicídio. Não existe homem feminista e não existe mulher machista, né? Existe homens que apoiam isso e existem mulheres que reproduzem, mas quem morre somos nós, né? As lésbicas, as pretas, as indígenas. Então, eu ia fazer um cordel, mas eu fiquei muito tocada por essas falas, e eu vou só cantar rapidamente um coco de uma amiga, que eu nem sei se vai funcionar aqui o pandeiro, peraí. Eu não tinha preparado esse coco, não sei se afinei o pandeiro, é bem rapidinho, mas eu acho que cantar, né? Cantar para subir, porque é uma... Falar só que a Ruth é uma parceira de irmã, é a minha família, Vanessa, a Paty, Cileia. Eu tenho atravessamentos por essas mulheres nos meus corpos e nas minhas corpas, desde as curas prânicas aí dessa doula Cileia, que me ajudou a menstruar, a parar de ter dor, que ainda tem um pouquinho, até as conversas de críticas muito bem feitas e elaboradas aí com a minha amiga Vanessa, né, a Paty, que também é... A gente até se parece, eu e a Paty, a gente todo mundo confunde, eu com ela e ela com eu, né, Paty? Dos nossos nariz. E a Ruth, que é uma irmã, ela é uma parceira de fazer todo esse trabalho nas casas de mulheres com violência, de fazer teatro onde o teatro não chega, né, e de ouvir essas mulheres, porque a gente trabalha com a história oral para fazer o teatro que a gente faz, que é fugir da academia e buscar o estudo e as histórias nas mulheres, nas anciãs e no povo, e eles têm muito para contar. Nós temos, né, nossos corpos, que quando a gente começa a tocar, sai
muita coisa, né? Desses corpos abusados que todos nós temos, mulheres. Então, vamos lá, da Fernanda, lá de Votorantim. Deixa eu ver se eu consigo. Faz tempo que eu não toco um pandeirinho. Ajude aí. Se desse pra Paty cantar, tocar e eu tocar, mas vamos lá, Paty, vou tentar. O meu corpo é a minha casa e só entra quem eu quero. O meu corpo é a minha casa e só entra quem eu quiser. O meu corpo é a minha casa e só entra quem eu quero. O meu corpo é a minha casa e só entra quem eu quiser. O meu corpo é a minha casa e só entra quem eu quero. O meu corpo é a minha casa e só entra quem eu quiser. O meu corpo é a minha casa e só entra quem eu quero. O meu corpo é a minha casa e só entra quem eu quiser. Maravilha! Uhul! Axé. Obrigada! Satisfação, mulherada, axé. Oh, maravilha! É isso, é tão difícil, né, para a sociedade entender que a mulher tem o direito de decidir, né, de decidir sobre o seu corpo, de decidir sobre sua vida, de fazer suas escolhas, de poder estudar, né, de poder namorar, casar ou não casar, né, ter filho, não ter filho, e se tiver, né, de poder criá-lo também. O direito de criar, de ver seus filhos crescerem, que é o direito que muitas mulheres negras não têm, que têm seus filhos assassinados, né, seus filhos aprisionados, encarcerados nesse país que é o que tem a terceira maior população carcerária. Então é por isso, é uma vida livre dessas violências todas, né, de a gente começar a refletir de que temos sim, né, de ter esse direito, e como a Cileia trouxe, vocês também trouxeram aqui, né, o Estado tem dever, e esse dever, ele expressa, né, esse dever de enfrentar a violência, pensando no desenvolvimento de políticas públicas, né, e a gente sabe que no âmbito municipal tem muita, né, legislação que pode ser feita, desde pensar, né, conselhos paritários, mas pensar em legislações de fomento à cultura, né, que promovam iniciativas, né, que favoreçam ali a mulherada, a juventude, né, os espaços de cultura. Então tem muita coisa aí para a gente fazer, para a gente resistir. Não à toa, né, o Ministério da Cultura ele desaparece, né, num governo como este. É isso, né? Artista, como a Patrícia trouxe, né? É cura. Então, a arte é cura, né? É resistência, né? A todo momento, é crítica. Pensando no trabalho que a gente faz nas casas, né? Quando a gente parte, né, da cultura, as mulheres, elas deslancham, né? Quantas não foram fazer cordel, refletindo sobre suas histórias, as histórias das suas mães, sobre esse corpo que se movia só para lavar roupa, e de repente esse corpo ele se move para dançar um frevo, né? A gente fez dança também lá, dançar um frevo, e eu decido para onde ele vai, né? E ele vai ao som da música, né, que eu estou ouvindo, e não o que estão me dizendo que eu posso, não posso, né? Então, eu queria agradecer vocês, queria convidá-las para fazerem as considerações, né, finais, mas não são finais, por este momento, né, porque a gente não vai finalizar aqui, a gente está construindo a todo momento essa riqueza. Eu sou fã, né, e admiradora, e sempre que posso, né, compartilhar com outras mulheres toda essa arte, toda essa maravilhosidade
né, que as mulheres produzem, né, mas e com outras mulheres, né, o tanto que isso resgate também, é muito resgate da própria história, do nossa roda, de encontrar as outras mulheres e entender que a gente não é rival, né, que eu posso sim desenvolver tanta coisa boa, tanto projeto bom, né, junto com outras companheiras. Então, passo a palavra para vocês, já num sentido de muito agradecimento, né, de muita reflexão, e agradecer, né, a Nath, que fez esses encontros também possíveis, né, trouxe Vanessa, Patrícia, Cileia, que eu aprendo a cada dia, Cileia, né, tantas coisas que ensina, desde né, de tirar ali o tarô a pensar, né, na natureza, o bem nascer, enfim. Então, passo para vocês, minhas queridas, e só agradeço. Pode ser quem quiser, né? Mas pode ser o quê? Começar pela esquerda, né? Patrícia quer. Venha, Patrícia, vamos lá. Eu não sei quem está na esquerda nesse negócio de livre, minha filha. É a Paty. Quem, né? A minha ou a de vocês? Pois é. Vai, Paty, vem. Então, assim, é muito gratificante escutar todas essas falas, né? E todas esses testemunhos, né? São testemunhos de vidas dedicadas à arte, dedicadas à nossa resistência também de continuarmos sendo brasileiras, né? Porque esse país tem muitas horas que ele faz com que a gente pense duas vezes, né? Mas a gente nunca desiste de ser brasileira nesse sentido, né? A gente tem sempre acreditado, a gente acredita sempre, apesar de tudo, apesar desses, vamos dizer, desses usurpadores, né? Porque são os usurpadores, estão aí usurpando o nosso direito de vida, nosso direito de arte. E essa questão que já foi dita, né, do ministério ser o primeiro a ser atingido não é à toa, né? Porque nós realmente alteramos a realidade, nós artistas, o Ministério da Cultura alterava a realidade brasileira, né? Então, projetos que aconteceram nos últimos 30 anos no Brasil, que até então não aconteciam, né? Vários grupos e coletivos que foram criados, e grupos nos rincões do Brasil, né? Nos mais diversos rincões do Brasil. E isso a elite nunca aceita, né? Essas mulheres feministas, né? Comunistas, né? E fazendo com que o filho do pescador, o filho do agricultor, a filha do pescador e da agricultora, o negro, o índio estejam na universidade, isso é uma afronta, né? Mas a gente não vai mais voltar para a senzala, a gente não vai voltar mais para... E nesse sentido, assim, quando as pessoas falam do Nordeste, também eu fico sempre pensando, o Nordeste é minha raiz, mas ele não é a minha limitação. Não é porque eu sou nordestina que eu vou ter que viver no estereótipo que criaram para mim de ser nordestina, né? E aí, nossa construção, ela é autônoma a todo momento, né? Porque o que é ser nordestino, né? Cada um constrói o ser nordestino que é, ou a ser essa criatura nordestina que nós somos, nós construímos a cada dia, né? E eu continuo construindo mesmo longe, porque eu nunca deixo de ser cearense, eu nunca vou deixar de dar a minha vaia cearense, né? De dar um para ver se a coisa se acorda, para ver se, né? Então, assim, o Ceará nunca vai sair de mim, o Nordeste nunca vai sair de mim, como também não vai sair da minha arte, e todas as outras referências também podem coabitar com tudo isso, coabitar com esse espaço nordestino. Então, não é uma coisa também extremamente, vamos dizer, do purismo, não é o purismo, a gente não está atrás disso, né? A gente é pensar o Nordeste para além disso, para além do que se cria, né? Como o Brasil em si, para além do que é o Brasil. O Brasil são inúmeros Brasis, né? A gente está aqui hoje
Isso representa também os inúmeros Brasis que existem. Todas nós temos brasilidades diferentes, que se coabitam, né? Que estão juntas, né? E nesse sentido, assim, eu só queria lembrar de duas referências que eu citei hoje, que são homens que, para mim, têm uma visão aberta mais para essa entrada das mulheres, né? Que é o Ray Lima, que é um escritor paraibano, que foi escrever sobre a Alice da Vaca, né? E o mestre Severino, que é um mestre de coco, lá do Rio Grande do Norte, que o seu coco hoje é todo feito por mulheres, só mulheres acompanham ele. Ele já tem quase 80 anos, mas as meninas do coco Seu Severino, né? Seu Severino e as meninas, né? Nesse sentido, então, assim, as mulheres que tomam conta, as mulheres, né, que estão ali à frente, e Seu Severino ali é o mestre, mas de certa maneira, o cara que está, ok, é elas que tomam conta, são elas que tomam conta. E isso é muito bonito, assim, e por isso são duas referências que eu quis trazer hoje, porque são homens que têm esse respeito também pelo feminino, né? E a gente está construindo isso a cada dia, né? Porque também não acredito que não dá para construir o feminismo e uma nova sociedade sem homens, também não é a ideia, né? Temos que juntos construirmos isso. Até que eu agora vou ser mãe de um homem, então pretendo criar esse menino para que ele contribua com essa luta, né? Para que ele não seja machista, para que ele trate as mulheres como elas merecem, né? Como todas nós merecemos ser bem tratadas, né? Então é isso, é agradecer demais o convite, estou muito feliz, muito grata, né? E estou assim aberta para contribuir com o que a gente puder construir, mesmo à distância, nessas redes alongadas, vamos dizer assim. Obrigada. Bem, seguindo a ordem, né, aqui da roda, então, agradecer também. Aí eu trouxe aqui, eu estava lembrando do material que eu estava lendo, da Conceição Evaristo. E aí eu destaquei uma frasezinha assim, bem tocante, assim, que mexe com o mundo, né? Que aí ela diz: eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Conceição Evaristo. Então, assim, né? Nós combinamos não morrer. Então, seguimos. Eu queria agradecer o convite, falar da importância que é esse lugar de fala, dizer da importância que é a gente estar conversando sobre as nossas experiências, reforçar as nossas trajetórias, como isso é significativo. Então, nesse lugar, me fortaleço e agradeço demais, assim, estar aqui e reverberar isso, né? E impulsionar para que mais mulheres façam as rodas, conversem, troquem, né? Sejam nos seus quintais, nas suas cozinhas, nos seus trabalhos, nos escritórios, mas que a gente sempre entenda que nós temos que estar juntas, né? Agradecer, obrigada demais, agradecer a Natália aí, realmente, a articulação. Fiquei super feliz. Ela disse: Vanécia, vai ter o ok. Me diga a hora que eu quero estar. Agradeço demais. E Ruth, bom trabalho, uma grande trajetória e que a gente se encontre. Também estou disponível, tá? Patrícia, bom parto. Desejo que você, minha filha, olha, uma alegria estar com você. Cileia também, tá? Pela força e pela trajetória permanente. Obrigada, tá, gente? Boa noite. Bora! Nath, eu não sou mais doula, acho que eu nunca fui, sou parteira. A palavra doula, ela vem, né, etimologicamente de serva, de escrava, e hoje na estrutura hospitalar e na estrutura humanizada, desse parto humanizado para quem? Ela é a primeira a chegar, a última a sair, a que mais trabalha, a que menos ganha. Então, eu sou, tipo assim, a favor da gente não usar mais essa palavra. Ninguém nem sabe o que é mesmo, né? Enfim. Chega no hospital e fala, sou doula. Fala, o quê? Enfim.
Pati, parabéns, eu sou mãe de 4, sou parteira, eu tenho uma parteira, Samara, aí em Fortaleza, nem sei nem onde você tá, mas olha, ela é maravilhosa, viu? No Cariri, conheço a Samara, conheço a Samara. Bora, parteira tradicional, né, que resgata aí esse olhar, a gente traz essa coisa da ancestralidade, e a nossa ancestralidade vai nos contando um pouco da violência que a gente sofre, né? Então, eu tenho uma avó indígena que se chamava Francisca da Conceição. Que nome é esse? São 2 nomes próprios, gente. Então, é fruto de um estupro? Caçaram ela no mato? Muito provavelmente. E tem 2 avós negros e uma loura, que não dá para dizer que é holandês, porque não tem o nome. Então, é Júlia Cecília da Silva, ela é da selva. Também é fruto de um estupro, provavelmente. Né? Então, a violência contra a mulher, né, a gente vai estudando nossa história e vai entendendo o quanto de violento, né? Então, as mulheres... Minha mãe saiu de casa casada porque ela não podia sair se não fosse assim, né? Então, ela se casa com alguém que ela não conhece para poder sair, para poder viver uma outra coisa, né? Então, é tudo muito, né, triste, e a gente quer escrever uma nova história. E tem um canto da Flaira, que para mim é uma oração de cura. E aí, numa das reuniões da coletiva, eu coloquei, eu queria aproveitar e registrar ela aqui. É assim: nascemos imensidão, perdemos a conexão pela doença de ouvir a voz da falsa razão, abrindo os olhos sem acordar, fechando o olho da intuição, abrimos mãos de enxergar o desabrochar da vida, obedecer, entristecer, procrastinar, sem tempo de ser o que a nossa alma pede. Dentro de nós acumulamos pesos cruéis, acreditando que é assim que a vida é. Tá na hora de reagir, entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar, acolher nossas almas. Nunca é tarde para replantar nossa terra de amor, enfim. A semente vai germinar. É assim que a vida é. É assim que a vida é. Buchuda maravilhosa! Boa hora para você! Viu? A gente tem rodas virtuais. O bom disso é isso, né? Rodas virtuais. Se você quiser, eu vou te passar o link. É uma coisa maravilhosa, minha nega. Mas, ó, vocês até tão curiosos que já viu o sexo do menino. Você não sabe se só vai escolher com 15 anos, não? Até antes. Aqui olhar, oh meu Deus do céu. Gente, muito obrigada a cada uma de vocês. Muito obrigada a todas. Eita. Agradecer também, dizer que é uma satisfação. Eu acho que eu sou porque nós somos. A minha existência passa pela existência de cada uma. Isso não é uma teoria, isso é a minha existência que vai sendo atravessada, porque cada passo que vocês dão me faz dar um passinho junto, e cada passo que eu dou, vocês vêm junto comigo. Eu acho que os homens não precisam dar lugar, dar voz pra gente, eles precisam parar de nos matar, né? Parar de nos matar. As mulheres sempre tiveram a força, o poder, a existência, a gente sabe
que nas lutas brasileiras, em todos os movimentos campesinos, seringueiros, indígenas, as mulheres estão à frente dessas lutas, sempre estiveram, desde o corpo físico, de se colocar nas trincheiras, na frente mesmo, né, nos empates dos seringueiros, até nas articulações, né, de estar lá na cozinha, que a cozinha era o lugar da política, e eram as mulheres que organizavam, né, e os homens sempre têm um lugar de nos matar, de nos calar e de nos oprimir, mas eles não fazem isso sozinhos, eles fazem isso porque o sistema é o sistema do patriarcado, e é por isso que eu tenho uma satisfação de estar aqui, olhando para a Ruth, que é minha irmã, minha parceira, e vendo que ela está pondo o corpo dela a serviço nesse coletivo Nós Mulheres, para ocupar um espaço público, não para ocupar um espaço e repetir a política velha, mas porque enquanto não entrarem as mulheres pretas, as mulheres indígenas, as mulheres lésbicas, essas outras pessoas nesses lugares do Estado, a gente não vai explodir esse Estado, porque o que a gente quer é derrubar o que está aí, né? A gente quer acabar com o que está aí, e a gente só vai conseguir isso se a gente realmente existir, e para existir num mundo de violências, às vezes a gente precisa ser violenta, né? Às vezes a gente precisa usar raiva, mas eu sinto que a gente tem aprendido a fazer isso com afeto e com esperteza, né? Aí o Nordeste, né, para nos ensinar, né, essa esperteza, essa capoeira, né? Aí tudo isso que a gente aprende para a gente se machucar um pouco menos. Então eu sinto que a gente está num lugar em que existe uma política quadrada de esquerda racional que joga no lixo o que é misticismo, o que é espiritualidade, o que é feminino, o que é circular, o que não é racional, como se isso fosse menos, não percebendo que esse racional está acabando com a gente, com a nossa existência, né? Vai olhar um pouco o pensamento indígena, esse céu que está caindo sobre as nossas cabeças, a gente não sabe sonhar, e vai ver o poder que tem as mulheres, e os sonhos, e as ervas, e as sementes, e tudo isso que a gente falou. Então, e tem um lugar também que põe a gente num lugar de não ter o racional. E eu sinto muito, queridos, nós temos o racional, e nós temos o intuitivo, e nós somos muita potência. E já era, porque tem uma amiga que falou para mim, se o patriarcado, Glória, grande Glória, se o patriarcado estava na UTI, que já estava, a quarentena fez ele morrer. Porque o que está acabando de casamento, que esse sistema falido, essa maneira, já está. Então, assim, a gente já está em processo. Lá, Simone de Beauvoir, lá em 1960, já falou, não tem retrocesso mais, a gente só vai avançar, isso vai mudar. Então, eu queria só acabar com uma frase de Severina, que ela fala, ai, Severino, o povo fala nome feio, eu falo, ixi, nome de passarinho, eu sou passarinho. E ela fala assim, se eu for contar da minha vida, minha filha, xiii, dava mais de 60 jornal. E falar que tem um canal chamado Heréticas, com a história de 13 mulheres maravilhosas, catadoras indígenas, histórias de 8 minutos curtinhas que a gente está penando para fazer, peiando, que são esses livros mulheres, e se vocês puderem entrar, se inscrever, acompanhar, eu acho que ouvir essas mulheres, ouvir a Ruth, ouvir vocês, é um pouco plasmar, visualizar e materializar esse outro mundo que, se não vier, estamos frita. É isso aí, muito obrigada, muito obrigada. Que axé essa rodinha, que axé essa rodinha e que a gente possa fazer ela presencial para não ficar assim, ó. Ó o Mamulengo falando para nós o perigo que é, ó. Pra gente não ficar assim, ó. Pra gente logo se abraçar de verdade, que essas lives, que não é live, é transmissão, não leva a gente a muito lugar, não. É só por enquanto. Daqui a pouco nós se encontramos. Ô, minhas queridas, só agradecer muito cada uma de vocês e todas vocês, né? Desejar, agradecer as pessoas que estavam aqui, né? Viane, Evelyn, o Agni também, Terezinha, Osvaldo e outras companheiras que se manifestaram aqui com a gente, né? Se refestelaram aqui neste momento, nessa noite, que foi muito prazerosa. Eu queria muito, muito agradecer vocês e dizer que sim, a gente faz café, no domingo a gente vai fazer uma transmissão de café
política e afeto, né? E a gente faz política com afeto, né? Porque o nosso fazer político, ele é diário, né? E a gente faz isso, essa resistência, né, com afetividade, entendendo que a gente pode estar junta, né? Estando, né, do lado ali das mulheres feministas, né? Pessoas que estejam ali lutando na luta antirracista, anticapitalista e anti-LGBTfóbico, a gente tem que estar junta, né? Então, vamos lá, continuar, né, nossa política de resistência com afeto, né? E com políticas de vida, e não política de morte, né? Então, vamos embora, vamos viver resistindo, né? Um abraço, né, a todas e muito, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Eu só queria partilhar um perfil que aqui em Portugal está denunciando também várias ações xenofóbicas contra as mulheres brasileiras, né? Além de xenofóbicas, machistas também, que é Brasileiras Não Se Calam, um perfil no Instagram, se vocês puderem também acompanhar. Tem vários relatos de várias, eu também estou fazendo uma performance que recolho histórias de imigração, né? Então, nesse processo também, estou junto com esse perfil aí, divulgando e não mais nos calando em relação a essa xenofobia que existe no mundo inteiro, né, contra as brasileiras, né, em relação às brasileiras. Brasileiras não se calam. Viva! Viva nós! Obrigada, viu? Obrigada, Patrícia.